Então, vamos lá. Hoje é a nossa lição 12. Quem sabe aí o que é? Confessar. Essa lição aí é aquela que vem para rasgar, né? Destruir tudo, mas para libertar, né? Eu já vou começar com o seguinte: eu vou confessar, eu já vou chegar confessando agora, hein? Eu vou confessar que eu não tive muito tempo para preparar essa lição, tá? Porque minha vida está um caos. Então, hoje, mais do que nunca, vai ser realmente sob a direção de Deus. Que Ele faça a vontade dEle. Não consegui nem fazer slide. Vocês têm noção que eu sou uma pessoa totalmente organizada e eu não consegui nem fazer um slide? Então, hoje vocês vão me olhar. Não vai ter jeito, não. Lição confessar. Todos esses anos é uma das lições que mais me marcaram. Acredito que quem fez aqui também, né? Porque vamos começar já logo de cara. O que é confessar para vocês? Fala aí. É colocar as nossas mazelas para fora. Porque todo mundo tem, gente. Alguém aqui é perfeito? Eles não podem entrar dentro. Isso aí, ou seja, eles estão tudo lá fora, né? Eles nem entraram. Porque, gente, a questão é a seguinte: a gente coloca na nossa cabeça que tem grau para pecadores. Eu peco menos que o Ney. Com certeza, o Ney peca muito mais do que... Ney de vez em quando fica ouvindo o pagode do vizinho lá, entendeu? Dá uma mexidinha no pé, né, Ney? Eu não faço isso não, Ney, só tu mesmo que faz, tá? A gente pode fazer isso? A gente só responde por quem? Por nós mesmos. E o mais interessante é que a gente sabe que o que qualquer pessoa fala sobre a gente, né? Sabe aquela coisa, aquela historinha que tem na igreja? Ah, mas fulano, né? Vou chegar pro Ney, fulano tá falando isso e isso de mim. Aí o Ney vai virar para mim e vai falar assim: que bom, porque tu é bem pior que isso. Sabe por quê? Porque quando as pessoas falam da gente, a gente sabe que a gente tem coisa muito pior ali dentro. Não é verdade? Só que a gente fica irritado, né? Se a gente for confessar toda a nossa vida, é isso, é um inventário. E mesmo assim, um não é suficiente. A gente precisa de mais. Princípio 4. Abertamente analiso todas as minhas falhas e as confesso a mim mesmo, a Deus e a alguém da minha confiança. Felizes as pessoas que têm um coração puro, pois elas verão a Deus. Mateus 5,8. A gente acabou de ler isso. Então, a gente precisa analisar todas as nossas falhas. Só analisar, a gente não faz nada. Se a gente só analisar. A gente vai analisar e a gente vai confessar a mim mesmo, a Deus e alguém da minha confiança. Aí vem a cura, né? Mateus 5,8, eu peguei aqui a versão da Bíblia A Mensagem. Eu gosto muito, né, dessa Bíblia, porque eu acho que ela é... Esse mesmo diz: abençoados são vocês que puseram em ordem seu mundo interior, com a mente e o coração no lugar certo. Assim, vocês poderão ver Deus no mundo exterior. Olha isso. Quando a gente é abençoado porque a gente põe ordem no mundo interior. E é isso que a gente precisa. A gente precisa pôr ordem no nosso mundo interior, porque a nossa mente... Eu acredito que vocês não são diferentes de mim. A nossa mente, ela hoje funciona no 490 volts, né? Não é nem no 220 mais. A nossa vida está assim. A nossa vida está a 1000. E nessa situação da nossa mente não parar, vai sobrecarregando nossa mente, o nosso coração, os nossos sentimentos, e a gente tem hora que vai para o lugar que não deve. Não é verdade? Então a gente precisa analisar tudo isso para pôr em ordem a nossa mente. Quando a gente está pensando algo que não deveria, a gente precisa da misericórdia de Deus ali, né? Por isso que é importante a gente ter aquele momento de comunhão com Deus. Principalmente fazer nosso
inventário diário, para a gente ver onde a gente tem errado, né? O passo 5, admitimos perante Deus, perante nós e perante o outro ser humano a natureza exata das nossas falhas. Tiago 5,16. Esse aqui é o versículo para a nossa vida, né? Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e façam oração uns pelos outros, para que vocês sejam curados. Na versão A Mensagem, façam disso uma prática comum. Confessem seus pecados uns aos outros e ore um pelos outros, para que vocês possam viver juntos, integrados e curados. Profundo, né? Confessar os nossos pecados deveria ser um hábito. Porque quando a gente fala em voz alta, parece que sai de uma forma melhor, né? Parece, né? O Ney tá aqui que pode falar isso. A gente, quando faz terapia, né? Eu posso pensar tudo, mas quando eu falo, quando eu externo isso, soa de outra forma. Parece que aquilo ali é um mecanismo para eu tentar mudar, né? E muitas coisas eu consegui mudar falando, pela fala. Principalmente aqui no CR. Toda partilha vinha batendo na mesma tecla. Preciso resolver isso, resolver isso. Chega uma hora que se eu tiver aquela ação, eu mesmo me cobro. Então, confessar é pôr em ordem o mundo interior. Né? A mensagem lá falou que a gente precisa pôr em ordem. Como que a gente põe? Um dos passos bons é confessar. Lá no acróstico, ele diz que o primeiro passo é confessar os nossos erros. A letra C, confessar falhas, ressentimentos e pecados. Então, ressentimento é aquilo que eu falei, né? Que a gente fica ressentindo em pecados. A gente precisa confessar tudo que nos bota para baixo, tudo que não nos deixa evoluir, tudo que nos faz regredir. Nós precisamos confessar isso. Confissão significa que concordamos com Deus. Confissão significa que a gente sabe que o que Deus nos recomenda, o que Deus fala é a verdade. Então a gente concorda com Ele. Então a gente confessa. A letra O, obedecer à direção de Deus. Quando a gente obedece a direção que Deus nos dá, a gente não precisa confessar. Na teoria é fácil, a gente sabe que não é fácil, né? Principalmente quando a direção de Deus vai para o lado contrário do que a gente quer. Só que a gente já sabe que se a gente não for na direção de Deus, a gente vai se estrepar, não é verdade? Todo mundo aqui já se estrepou, né? Fazendo decisões erradas, né? Então, quando a gente está ali em contato direto com Deus, em comunhão ali com Deus, Deus vai nos fortalecendo para a gente ir na direção dele. Sabe? O problema é que o pecado, a gente se afasta dele. Porque Deus continua aqui com a gente. A gente que acha que a gente não é digno de ter a presença de Deus. Enquanto confesse o pecado a Deus e Ele os perdoará. O N, não dar lugar à culpa. Isso é muito importante, porque quando a gente peca, a gente vem aquela culpa, né? Claro, tem momentos e momentos, né? Mas quanto mais perto de Deus, mais a culpa vem. Porque a gente, logo de cara ali, a gente já sabe que fez algo errado. A gente já sabe que fez algo que não deveria. Então a culpa vem tomando conta, né? Só que a gente não pode dar lugar a isso, porque a culpa nos afasta cada vez mais de Deus. A gente precisa restaurar confiança. Confiança e reparar relacionamento. A gente precisa entender que não é porque todo mundo erra que a gente vai errar, mas a gente tem que entender que pode acontecer, mas que a gente repare o mais rápido possível. O F, focar na verdade. Quando a gente foca na verdade, a gente tem paz, não é verdade? Quem aqui
já passou pelo momento de cometer uma gafezinha ali, cometer uma mentira e ficar torcendo para que não descobrisse? Né, não é? Eu já fiz. De dar uma mentirinha ali, seja pequenininha ou grande, pedindo até a Deus para... A gente pede ajuda até a Deus nesse momento. Fala, Deus, eu tô toda errada, mas será que você pode me ajudar? O do confessar, encurtar a dor. A gente precisa encurtar essa. A nossa aflição está relacionada aos nossos segredos mais obscuros. Não é verdade? Quando a gente está com medo ali, quando a gente está receoso, que é o que a gente descobre, é porque a gente está escondendo nossos segredos. Vamos pensar agora um segredo assim que a gente tem, assim que a gente pensa assim, cara, ninguém nunca pode saber disso. Eu tinha, mas eu falei no inventário. Uma coisa que é difícil a gente falar, só que isso nos traz aflição. Encurtar a dor, que é o E, e o S é sofrer menos. Então, encurtar a dor e sofrer menos andam junto ali. Então, a gente precisa falar, porque falar, confessar, traz alívio. Né? A gente está naquele momento de aflição e quando a gente fala, resolveu o mundo, falar? Não. Mas eu tenho certeza que internamente resolveu aí 50%. Sabe, quando a gente acaba a partilha, a gente tô mais leve. E isso faz a gente sofrer menos. O S, sem culpar os outros. Isso é uma coisa importante. Aí volta, todas as lições do CR volta a lição 1, né? Que é a negação. A gente tem muita mania de culpar os outros. Eu menti pro cliente falando que eu não podia atendê-lo, mas eu estava olhando o celular porque ele é muito chato. Eu não tenho condições, eu não tenho tempo. Eu estou culpando o outro pelo meu pecado, pela minha mentira. Eu não posso mentir, seja da espécie que for. Então, culpar o outro, não podemos. O A, aceitar o perdão de Deus. Quando a gente aceita o perdão de Deus, a gente consegue olhar nos olhos uns dos outros. Já perceberam? Isso não é uma regra, né? Mas tem pessoas que não conseguem olhar no nosso olho quando a gente fala, nos nossos olhos. A gente tem essa mania de julgar, né? Achando que a pessoa está sempre em erro. Uma criança, geralmente, quando ela faz alguma coisa errada, ela não olha, né? Quem é pai e mãe aí sabe. Geralmente não olha. Por quê? Por medo, por vergonha. Então, quando a gente aceita esse perdão de Deus, a gente entende que a gente errou sim, a gente confessa sim os nossos erros, mas que Deus nos perdoa, a gente vê a vida de outra forma. A gente se culpa, às vezes, até pelas coisas que a gente sofreu. Eu falo da minha história, né? Eu me culpava por eu ter sofrido o abuso. Sabe? São lugares que a gente entra que não deveria. Lembra que eu falei antes que a nossa mente nos coloca em zona desconfortável e errada? E o R? O R é resumindo. 1 João 1,9. Mas se admitirmos nossos pecados e os confessarmos, Ele não vai deixar de nos atender. Ele é fiel a si mesmo. Então, se a gente admite nossos pecados e a gente confessa, Deus não vai deixar de nos atender. Pelo contrário, Ele quer ouvir da nossa boca. Vamos voltar lá agora, nossa mente? Voltar lá para a nossa infância. Sei aqui se muitos têm algumas boas memórias, né, da infância. Mas a maioria da gente aqui, a gente guardava segredo dos nossos pais. Seja ele não entregando um amigo, quando o amigo fazia alguma besteira,
né? A gente gostava daquele, tirando o irmão, né? Que o irmão geralmente gosta de entregar o outro, né? Eu não tive irmãos, então eu entregava meus primos. Mas aquela pessoa que a gente... Hã? Quando não entrega, negocia. Negocia, né? É isso aí. É isso aí. Chantagem, né? Mas sabe aquela pessoa que a gente gostava quando era pequenininha? Fazia uma besteirinha ali e a gente guardava esse segredo. A gente... Bom, eu, pelo menos. Eu não contava para os meus pais quando eu tirava nota baixa. Eu não contava. Eu evitava até não ter mais jeito. Quando eles pegavam o boletim, porque eu não era uma aluna exemplar, não. Eram algumas matérias específicas ali só, o restante não era, não. A gente escondia quando a gente perdia algo. Cara, eu era triste quando era criança. Eu perdia casaco. Teve uma vez que eu perdi um casaco. Minha mãe comprou outro casaco, que mandava fazer naquela época, né? Que não era igual. Acho que hoje as lojas já têm os uniformes e tal. Naquela época, até porque eu estudava em um colégio pequeno, lá no São Judas Tadeu, em Cascatinha, Dona Isolina. Então mandava fazer o uniforme. Então eu perdi o casaco, minha mãe mandou fazer. Gente, deu 3 dias, eu perdi o casaco de novo. Vocês não têm noção. E minha mãe falava assim, bota o casaco, eu não tô com frio. Não tô com frio. Até que a bomba explodiu, né? Guarda-chuva, né? E é claro que a gente, hoje, como adulta, a gente entende que de alguma forma eles descobriam, né? De uma forma ou outra, igual essa questão da nota, né? Não tem jeito, gente. Vai chegar boletim, vai ser recado lá no livro do caderno, vai a tia, né? A professora, vai falar quando for me buscar. Então, assim, a gente conseguia esconder por um tempinho ali. Mas a gente não conseguia esconder muito, né? E quais eram as consequências da gente esconder as coisas dos nossos pais? Castigo. É isso aí. É isso aí. Tirar as coisas que a gente gostava, castigo. E a gente sentia o quê? Culpa e principalmente vergonha, né? E os pais adoravam, né? Vamos pensar que eles adoravam, que eles não fazem mais isso. Adoravam falar quando o amiguinho, né, ou o primo, ou parente, ou irmão ia lá, vamos brincar? Não, fulano tá de castigo, não pode. O que a gente ficava? Morrendo de vergonha, não é? Então, na nossa época, isso acontecia muito, não sei hoje, espero que seja diferente. Mas alguns de nós aprendemos que se a gente confessasse isso, o nosso mau comportamento, antes dos nossos pais descobrirem, o castigo seria menor. Concorda? Quando a gente chegava para os nossos pais, muitas das vezes os pais já até sabiam. Eu acho que eles até ficavam esperando ver se partia de mim para poder confessar. Mas quando partia de mim, já era outra conversa. Já era outra questão. Poderia sim até ficar de castigo porque, né, fez alguma coisa do mau comportamento. Mas era outra. Geralmente a culpa vinha bem pouquinho e a vergonha bem menos ainda, né? Então algumas pessoas pegaram essa questão, sabe, aquela coisa do feeling, pô, se eu fizer isso aqui, eu não vou deixar de jogar um videogame, não vou deixar de brincar na rua, né? Ou vou ficar, sei lá, só 2 horas, 3 horas, não vai ser muito. Como que isso reflete na nossa vida atual? Quando a gente começa a confessar os nossos erros, a partir de nós, a gente vai sentindo menos culpa, menos vergonha, até um momento que a gente vai conseguir confessar tranquilamente. Porque para começar a confessar é difícil, mas depois chega um momento que vai ser natural, porque a gente conseguiu identificar, a gente conseguiu reconhecer e a gente conseguiu colocar para fora. Quando a gente confessa
quando a gente fala das nossas más escolhas do passado. Todo mundo aqui já fez más escolhas no passado. Às vezes até presente. Quando a gente... Ontem já é passado. Ontem já é passado. Quando a gente encontra esse caminho de confessar, a gente tem acesso à nossa liberdade. Como é bom, né? Como é bom eu poder chegar para Vanessa e falar, Vanessa que faz a partilha aqui comigo, e eu falar, Vanessa, poxa, eu fiz isso. Já tenho feito isso, né? Tenho falado aqui na partilha, mas fiz de novo e vou recomeçar. Olha isso, essa liberdade de poder falar. Essa liberdade de poder colocar para fora a minha dificuldade. Colocar para fora uma questão que é difícil para mim. Mas que cada vez mais eu vou tendo esse entendimento que confessar traz alívio da minha dor, dessa culpa, sabe? A pior coisa que tem é a gente sentir culpa, sentir vergonha da nossa história. Eu tive muita vergonha de falar da minha história. Tinha mesmo. Eu fiz coisas que eu não me orgulho. Não me orgulho. Se eu pudesse, eu apagaria. Mas eu não posso. Faz parte da minha história. Aquela pessoa que fez aquilo não é a pessoa que está aqui. A gente muda, a gente evolui, é isso que a gente espera, né? Então, hoje eu falo da minha história sempre falando isso. Gostaria de não ter vivido, mas vivi, fiz mais escolhas, vivi sim, e hoje isso aqui só ficou no meu passado, não é mais uma realidade. Meu passado não me define, né? Quando a gente assume essa responsabilidade dos nossos comportamentos, o nosso sentimento é de alívio, né? Assumir a responsabilidade, é o que eu falei. Eu vivi muito tempo justificando os meus atos pelo que eu sofri. Ah, eu fiz tal coisa porque eu sofri aquilo. Tudo bem, pode ter levado a um caminho? Sim, pode ter levado, mas eu fiz porque eu quis. Eu não estava com a arma na cabeça e vai fazer isso. Ou seja, a responsabilidade sobre tudo que eu fiz de errado é minha. Então, quando a gente assume isso, a gente se abre para cura, reconciliação e restauração. Quando a gente entende que a gente precisa sim falar, que a gente não pode guardar o que a gente fez, que a gente precisa confessar a Deus, primeiro a nós mesmos, a Deus e ao outro. Isso faz uma diferença tremenda. Confessar vira uma chave na vida. Vira uma chave. Quando a gente está guardando ali pra gente, e quando a gente fala, eu lembro isso que eu falei para vocês, que eu não falei para ninguém, só falei para minha madrinha. Quando eu acabei de falar, sério, vem uma paz, uma paz do Espírito Santo, de uma forma que eu não consigo nem explicar, que é aquela coisa... Escrito em Tiago, né? Tiago trata o pecado como uma doença e quando a gente confessa, a gente vem a cura, ou seja, confissão é um remédio. É isso né? aí. Que traz alívio, traz a paz que a gente recebe naquele momento. Isso. É o remédio. E quantas vezes a gente procura esse remédio em lugares que não deveriam, né? A gente procura, às vezes, até um remédio físico mesmo, né? Um remédio ali para aliviar essa dor que a gente tem de modo de graça, 0800, que é confessar, né? A gente precisa, sim, a gente pode falar do que a gente fez, sem máscaras, despidos. A gente fica nu para outra pessoa. A gente não esconde nada e a gente conta quem a gente é de verdade. Muitas pessoas têm falhas de caráter. Então quer dizer que é uma missão impossível? Não. A gente pode ter naquele momento,
Mas quando a gente vai confessando isso, Deus vai nos ajudando a retirar isso, a sair. E a gente mostra que a gente é sem firulas, né? A gente pode, porque vocês estão olhando aqui e falam, a Ingrid, sei lá, ela não fala para o cliente que não podia atender quando ela estava segurando o telefone na mão. Ela não faz isso. Ou então, o pastor, né? Pastor Paulo, ele não briga no trânsito. Não, ele é pastor, pô. Como que ele vai brigar no trânsito, né? Arrumar confusão. A gente pode falar quem a gente é de verdade. Olha, gente, eu sou isso. Eu estou vivendo isso. Eu estou fazendo isso. Um dos níveis mais altos de intimidade e comunhão com Deus é a confissão. Porque quando Deus já sabe, né? Deus já sabe, claro. É igual nossos pais, lá na história lá da infância, que eles já sabiam. Minha mãe viu ali que meu casaco tem alguns dias sumido ali. Você acha o quê? Que ela já não sabia? Ela já sabia. Ela estava esperando o quê? Eu falar. Quando eu não falo, aí o castigo é pior. Então, se eu falo para minha mãe antes, o meu nível de intimidade com a minha mãe aumenta. Não é verdade? Porque eu não omiti ali, eu falei a verdade e contei para ela. E isso melhora o nosso relacionamento. Isso é assim com Deus também. Nosso nível mais alto de intimidade e comunhão é a confissão. É a gente não dar voltas para falar com Deus. Olha, Deus, eu fiz isso, fiz aquilo. Em detalhar. Fiz isso. Não deveria ter feito, mas fiz. Me perdoe, me ajuda. E aí a gente vai ganhando mais intimidade com Deus. A gente vai tendo mais comunhão com Deus e cada vez mais a gente se afasta. Aqui nós somos... eu vou contar agora, vou revelar para vocês que vocês não sabem disso, tá? Aqui nós somos a união de pecadores. Uma novidade. Deveria ser fácil, porque a gente tem um manual chamado Bíblia, do que a gente deve fazer, do que a gente pode, o que a gente não pode, de como a gente encontra caminhos para fazer e tudo. Deveria ser fácil, né, gente? A gente tem um manual ali, mas não é. E eu estou aqui olhando para vocês pecadores. Vocês estão aí olhando para mim, pecadora. E todos nós precisamos da graça de Deus. Todos nós. Sem tirar, sem colocar grau em pecado. Né? Como eu falei, o Ney peca mais do que eu, então ele tem que... A graça de Deus vai mais para ele. Não tem essa. Todos nós precisamos da graça e misericórdia de Deus. Porque sem ela, nós não conseguiríamos, nós não teríamos a vida eterna. Então, nós vamos falar das nossas questões, das nossas dificuldades, a gente vai confessar isso, que talvez seja até igual a da outra pessoa, né, no grupo ali de partilha, ou pode ser totalmente diferente. O que é fácil para mim, pode ser difícil para a Vanessa. O que é fácil para ela pode ser difícil para mim. E às vezes a gente tem a mesma questão, né? A gente tem a mesma... E na partilha, no confessar, né? Seja na partilha, seja como madrinha, padrinho, seja como prestador de conta, confessar traz força para a gente conseguir vencer, né? Isso é automático, A grande cilada do inimigo é vivermos com máscaras e viver fingindo. É isso que o inimigo quer, que a gente não fale a verdade, não fala a verdade, né? Que a gente não tire do nosso coração, que a gente sofra com aquilo dali o resto da vida, que a gente sinta culpa, que a gente sinta vergonha, que a gente sinta tristeza, que a gente sinta peso,
na consciência e na saúde, e a gente sabe, não precisa de muitos estudos, que quando a gente não perdoa, quando a gente traz muita ferida dentro da gente, o nosso corpo paga. Né? Quando a boca não fala, o corpo padece. Isso é comprovado. Quando a gente não fala, o corpo padece. Sabe aquela coisa assim, nossa, comecei a sentir uma dor de cabeça hoje. Amanhã comecei de novo com uma dor de cabeça. Quando vê, você tá aí indo atrás de médico e médico porque você está sentindo uma dor de cabeça absurda, que é tudo reflexo do que sua boca não fala. A ansiedade, a depressão, na maior parte das vezes, vem de algo que está dentro da gente. Então a gente precisa sair dessa cilada do inimigo. A gente precisa sim falar das nossas questões. Então, primeiro, confessamos nossos pecados diante de Deus para que possamos ser perdoados. Segundo, confessamos nossos pecados a alguém em quem confiamos para que possamos começar o processo de cura. É o que eu falei. A gente falar, a gente não vai ser curado, mas a gente começa o processo de cura, sabe? Todo mundo tem uma história. Todo mundo tem uma história negra. Todo mundo, gente. Todo mundo tem uma historinha ali que é pesadinho para a sociedade. Quem não tem, todos nós temos. Todos aqui somos iguais. Tem uma frase, se vocês já devem ter ouvido, que diz assim: somos tão doentes quanto os nossos segredos. Concorda? Os nossos segredos nos fazem adoecer. Quando a gente compartilha esses segredos mais profundos, a gente divide essa dor e vergonha. Então, a gente não precisa carregar isso tudo sozinho. Quando a gente confessa para alguém que a gente sabe, porque a gente não vai confessar as coisas para um amigo que está na mesma ou na pior, porque provavelmente ele vai dar conselho, que não é o que a gente quer aqui, vai até levar para outro lugar. Então a gente tem que ter discernimento para quem a gente confessa, tá? Isso daí vocês vão ver mais à frente. Mas a gente começa a dividir essa carga. A gente não precisa levar isso sozinho. Aqui no CR, a gente aprende que não vamos deixar de ser pecadores. Estamos aqui para melhorar. A gente está aqui para cair menos em nossas falhas. E terão vezes que vamos ficar limpos por um bom tempo, né? Aqui no CR, né? Que é um grupo de apoio. Eu tô limpo, aí por hoje eu tô limpo. Tô limpo igual no Alcoólicos Anônimos, né? Eles ganham as medalhinhas, né? Então, tô um mês limpo, ou no Narcóticos Anônimos. Então, tem momentos que a gente vai ficar limpo por um bom tempo. Mas a recaída pode acontecer. Pode acontecer. Não é à toa que tem uma lição que chama recaída. Porque pode acontecer e é normal acontecer. E quando isso acontece, volta aquele sentimento de culpa, de vergonha. E se a gente não conseguir confessar isso de imediato, a gente volta para aquele lugar. Volta para esse lugar que nos faz sentir culpa, vergonha, que nos afasta de Deus, que nos afasta da igreja, que nos afasta, sabe? Parece, né, quando a gente está com culpa e vergonha, parece que todo mundo que vai olhar para a gente vai saber o que a gente está sentindo, não é verdade? Porque a qualquer momento a gente pode ser descoberto. Então isso vai nos afastando da comunhão de Deus, da comunhão das pessoas da igreja, dos nossos grupos na igreja. Então, quando a gente se arrepende de imediato, mais longe a gente vai ficar desses sentimentos. Quanto mais demorar a confessá-los, mais a gente vai ficar longe da paz, da liberdade. Então, o primeiro passo para isso não acontecer é se arrepender. A gente precisa
Sim, se arrepender, né? Que é o primeiro passo. Confessar sem arrependimento é o quê? É vago, né? Então a gente precisa se arrepender de coração. Segundo, confessar para você, para Deus e para o outro. Deus perdoa seus pecados e Deus vai nos perdoar, né, dos nossos pecados. E confessar ao outro traz cura. Então, quando a gente fala para Deus, Ele perdoa, nos perdoa, e quando a gente fala para o outro, a gente é curado. É isso que a gente precisa, né? Os passos principais, a gente precisa ser perdoado todos os dias e a gente precisa ser curado para a gente não viver a nossa vida com esse peso, com essa culpa, com essa vergonha que nos toma. E nisso daí também já entra até a prestação de contas, né? Que a gente sabe que no CR tem. Porque essa prestação de contas já é um confessar ali. Por mais que você não confesse coisas obscuras, mas é o começo da fala, né? É fácil confessar, gente? Moleza, né? Todo mundo aqui tem facilidade pra caramba de falar os nossos podres, né? Não é. Só que a gente precisa ser humilde. Lembra? A gente precisa ser humilde de coração? A gente precisa ser humilde. Pessoas orgulhosas escondem fraquezas. Quando a gente coloca o nosso ego, porque olha, é o que a Vanessa falou, né? Quando ela falou palavras similares, ela falou, né? Humilhar. A gente tem que se humilhar. Porque a gente tem que mostrar o nosso pior lado. Nosso pior lado, que tem gente que nem imagina que a gente tem esse lado, mas a gente tem. Então isso é se humilhar. Humilhar no sentido bom, que traz cura, né? E a gente aqui no CR, a gente sabe que a gente precisa um do outro. Aqui, eu sozinha, não sou ninguém. Tu é, Robson? Tu é, Ney? Vinícius? Vanessa? Alex? Felipe? Aqui no CR a gente aprende que a gente não é ninguém sozinho. Por quê? A gente está no grupo de apoio. Estou falando aqui sobre o CR. A gente está no grupo de apoio. A gente faz a nossa parte. Só que aqui, falar é um passo muito importante, que traz cura. A gente ouvir é um outro passo muito importante que também traz cura. Então, aqui a gente entende que a gente pode ter muitos problemas, que a gente pode ter muitos defeitos de caráter, que a gente pode ter errado muito, mas que com a ajuda do outro nós vamos conseguir. Não sei se vocês já ouviram falar do... Eu acho não, né? Eu não conhecia, tá? Eu fiquei sabendo sobre esse caso, fui pesquisar, da Jéssica, eu não sei como pronuncia, McLure, uma menina de 18 meses que caiu em um poço. Isso é filme, esse é um filme antigo. Eu não conhecia esse caso. Vou mostrar pra vocês. A única coisa que eu fiz, tá? Baixei um videozinho. Uma menina de 18 meses, né? Ela tava com a mãe dela numa creche que era da tia da menina. E a tia da menina teve que fazer alguma coisa. Ela que tomava conta das crianças e deixou com a mãe. E aí a mãe foi atender o telefone e aí quando voltou, viu as crianças e não viu a Jéssica. Então começou a chamar pela Jéssica e não achava. E aí de repente ela ouviu a menina chorando. A menina caiu em um poço de 20 centímetros. 20 centímetros deve ser isso aqui, né? 7 metros de altura. Esse resgate durou 58 horas. É muito tempo, né?
E aí, se vocês quiserem ver esse filme, eu até vou ver também, porque eu fiquei bem curiosa com esse caso. Esse caso está escrito no Guia do Líder, tá? Por isso que eu coloquei aqui, que eu também não sabia. Eles decidiram, porque teve momentos que 18 anos, né? Fala o quê? Mamãe, papai, canta uma coisa ali, mas não fala, né? Não... 18 meses. Falei anos? 18 anos eu tinha os pais. 18 meses era a Jéssica. Que o momento que ela ficava em silêncio, ela estava ali sem comer. Então a luta deles o tempo todo, porque não era um poço que simplesmente vamos abrir, porque tinha que ter oxigênio, porque era muito pequeno. Então eles estavam ali numa situação muito difícil, porque não podia sair tirando terra, porque a terra ia cair. Então assim, tiveram que vir engenheiros, tiveram que fazer umas questões assim sobrenaturais para conseguir, né? À toa que durou 58 horas a menina lá. Então ela ficou 58 horas e 3 dias, né? 4, 2 e meio. Então, 2 dias e meio sem comer, uma criança. Então, muitas vezes, eles queriam saber se a criança ainda estava respirando. E aí, a equipe de resgate decidiu mandar alguém descer próximo à menina, porque eles começaram a cavar outro túnel lateral, né, daquela distância para não comprometer, para tentar tirar a menina, que foi ali que eles conseguiram. Mas não era simples assim, porque qualquer coisa que errasse, e a menina começou a emagrecer, então eles estavam com medo dela emagrecendo e ela afundar mais ainda. Olha que situação. Então eles decidiram mandar alguém mais rápido possível, próximo à menina, para conversar com ela. Vou mostrar esse pedaço do vídeo para vocês. Essa é a mãe dela. Vai, cavaleiro. Vai a máquina. Vai a máquina. Vai a máquina. Ela vai resolver. De olhos vermelhos, de pelo branquinho, de puro bem alto, eu sou purelinho. Jéssica. Jéssica. Amorzinho. De olhos vermelhos, de pelo branquinho, de puro bem alto, eu sou coelhinho. Olha isso, gente. É forte, né? Porque eles queriam saber se a menina estava viva, né? Porque olha quanto tempo já tinha. E por que que eles resolveram... Na verdade, esse pedaço não é o pedaço que eu tô falando. Esse é o pedaço que a mãe fala, mas depois desse momento, quando eles já estavam cavando, né? Porque esse é um pedaço do filme, tá, gente? Esse não é o real, não. Esse é um pedaço do filme. Que eu não consegui ver o filme todo, vou ver. Mas deve ter esse pedaço. Que eles mandam um cara descer e ele começa a falar com a menina. Por quê? Porque tem estudos que comprovam que... tem um estudo, né, que as pessoas
tendem a fazer e a pensar coisas estranhas quando ficam presas sozinhas, em lugares escuros e assustadores por muito tempo. Essas pessoas, né, que ficam presas em lugares, como é o caso dessa criança, ou até de adulto mesmo. A Maria do Carmo até comentou, né, que ela foi fazer ressonância, tem que ficar dentro daquele túnel. Então, assim, tem gente que tem essa questão. Eu tive, inclusive, eu fiquei com muito medo. E quando a gente fica com muito medo e a gente entende que a gente está sozinho, a gente fica desorientado. A gente sente muito medo em proporções enormes. Então, a nossa mente prega peça, porque a gente começa a ter atitudes, pensamentos, a gente começa a ter pensamentos autodestrutivos, igual essa neném, né? É uma neném, né? Então, ela pode entender que ela já está ali tanto tempo que ela vai se entregando, e ela vai se entregando e ela vai desistindo. Vocês têm uma noção do que é uma criança? Um adulto ainda se vira, né? Ainda se vira, mas é lógico que ele vai cair no mesma questão. Mas uma criança, ela não sabe nem o que está acontecendo. E o filme fala que ela estava gemendo de dor. Imagina, gente. Presa ali, ela teve que amputar a perna, porque a perna ficou muito tempo em cima, né, da cabeça. E vários machucados e totalmente desidratada, né? Então, ela, como uma criança, eu acho que até uma força, né, de Deus maior para ela não pensar em desistir. Mas a gente, como adulto, muitas das vezes a gente pensa sim em desistir. Por isso que eles decidiram que era preciso que alguém descesse o mais rápido possível para estar com ela. Falando com ela, conversando com ela, cantando. Vocês viram? Que ela começou a cantar a música do Ursinho Pooh. Sabe por quê? Porque isso traz uma memória para ela. E ela falar ali é bom. Então, a criança ali viu, eu não estou sozinha. E isso ajudou no resgate dela. Porque se ela se entrega ali, se eles deixam ela dormir, qualquer coisa, né, poderia não acordar. Então, a importância da gente ter alguém para falar. Vocês entendem sobre isso? Igual ali, ela não estava sozinha. Alguém resolveu falar com ela. Por quê? Porque quando a gente está sozinho, a gente pensa coisas erradas. A gente não vê saída, a gente começa a se boicotar, a gente começa a ficar muito assustado, ter medo. Só que aqui a gente precisa entender que a gente não está sozinho, que a gente tem uns aos outros. Geralmente tem uma afinidade maior com um, maior com o outro. Então vamos confessar nossas questões uns para os outros, tá? Não precisa ser daqui do céu exatamente, uma pessoa de confiança. Mas vamos confessar, vamos colocar para fora, vamos sair do nosso poço, vamos sair desse lugar que quer nos afundar. Vamos sair dessa cilada, vamos colocar para fora, porque aqui todo mundo é pecador, todo mundo erra. Aqui a gente não julga ninguém, aqui nós somos iguais. É isso, vamos sair do poço? Então bora, é isso, gente. Uhul!